Estou pedindo para vocês que sejam escritores. Estou pedindo para vocês que sejam pensadores. Estou pedindo para vocês que sejam autores. Eu não subestimo a inteligência de ninguém. Agora, quem não tem o hábito cultural de ler, de escrever, refletir, vai ter no começo, comigo, uma resistência enorme. Uma fotografia, os dados desse ano, não possibilitam a ninguém fazer qualquer análise, e muito menos qualquer projeção. Agora, quando você tem uma série histórica, o ideal seriam 10 anos, mas ficaria muito trabalhoso. 5 anos já é o suficiente, você pode encontrar tendências e fazer projeções futuras de, por exemplo, matrícula, de, por exemplo, indicador, relação idade, ano da escolaridade, de, por exemplo, relação número de professores com número de alunos médios por sala de aula. Se você tem só a fotografia e não tem um filme, não há como fazer projeção. Então você tem que ter as fotografias anuais formando um filme, e com o filme você pode fazer projeções razoavelmente seguras. Não existe projeção segura, existe projeção razoavelmente segura, que nós somos humanos, e os humanos gostam muito do imprevisível, do surpreendente, e de repente acontecem alterações que a lógica não explica, mas que a vida nos mostra que acontecem, né? Então, o capítulo 1, embora árido, ele é essencial. Nele nós teremos, como eu disse, todas as bases de dados. Tudo que for quantitativo ficará capitulado no capítulo 1. Portanto, em nenhum outro capítulo deverá aparecer tabela, gráfico, reprodução de informação quantitativa. Você está lá no capítulo 4, tratando de currículo em ação na escola. Você precisa de uma informação quantitativa, você não precisa reproduzi-la no capítulo 4. Você apenas abre um pequeno parênteses, ver. A propósito, 2 pontos. Capítulo 1, tabela 14. Ou capítulo 1, gráfico 17. Ponto. O leitor já sabe que ele vai buscar informação lá no capítulo 1. Senão a leitura vai ficando impiedosa para o leitor, que ele toda hora vai encontrar repetições. Então tem padrões de escrita que a gente precisa observar. É a economia textual. Você concentra as informações quantitativas em um único capítulo e remete a leitura para lá sempre que necessário. Tá ok? Então, nesse capítulo 1, que ainda não comecei a trabalhar com as diretoras, eu preferi trabalhar com elas o capítulo 8, que é Escola, Família e Comunidade, o Colegiado Escolar, que já estão começando a apresentar, e em seguida, simultaneamente, já estão trabalhando o capítulo 2, que é o Planejamento Estratégico Situacional, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Isso feito, vão trabalhar o capítulo 3, que são os padrões de recursos, que eu vou rapidamente comentar com vocês. E acabou o trabalho dos diretores. Apresentação, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 8. E vocês? Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Que capítulos que são esses? Currículo em ação na escola 1. Então vocês vão dar conta de como é que o currículo acontece na escola. Ele acontece na escola através dos planejamentos semanais de aulas. Como é que os planejamentos semanais de aulas são entregues aos alunos na sala de aula? Mediante a didatização. Então, tem que ter um exemplar de planejamento e vocês vão contar essa história. Porque lembrem-se de uma coisa que é fundamental. Eu tenho encontrado muitas coisas boas, interessantes e algumas excepcionais nesta rede municipal de ensino. Mas, da perspectiva pedagógica, qual era o grande problema que essa rede ainda estava enredado nele? Que
impossibilitava que ela se constituísse como uma rede. Ouro Preto ainda não tinha, está tendo, mas ainda não completou o processo. Uma unificação, uma padronização curricular. As escolas trabalhavam independentemente de um referencial comum. Claro que todo mundo consultava o padrão curricular chamado Currículo de Minas Gerais, que é uma tradução, por assim dizer, da BNCC. Mas você não encontrava uma regularidade, você não encontrava uma padronização. As escolas não seguiam canonicamente, de modo padronizado, aquilo. Mesmo dentro de uma escola, às vezes, no mesmo ano da escolaridade, diferentes professoras estavam trabalhando com planejamentos semanais de aula diferentes. O planejamento estava individualizado, portanto, não havia uma produção cooperativa, pode ser que ali sim, aqui não, mas de um modo geral, na rede, nós não tínhamos uma rede curricular, não tínhamos um padrão. Hoje já há uma consciência disso e já caminhamos nessa direção, estamos caminhando nessa direção. É por isso que eu lhes pedi começar o trabalho na área pedagógica pelo capítulo 4. O capítulo 5 é o Currículo em Ação 2. Como avaliar o aprendizado do aluno? Nós vamos trabalhar basicamente o assunto avaliação. Como avaliar semanalmente? É o professor. Como monitorar o processo de aprendizado do aluno? Trabalho de vocês lá na sala de aula, acompanhando o professor, verificando como é que o aluno está em leitura, como é que ele está em escrita, como é que ele está em cálculo e assim por diante. Vou comentar um pouco sobre isso. O terceiro capítulo de Currículo em Ação, que é o 6 do PPPE, nós então trabalharemos os impactos culturais e pedagógicos na escola das formações, ou a formação continuada ou a formação tópica. Por exemplo, professores da escola fazem uma pós-graduação lato sensu, é uma formação. Que impactos essa formação está produzindo na escola? Pode ser que nenhum, vamos falar claro. Se as pós-graduações lato sensu, que em si são importantes, impactassem pedagogicamente nas escolas, nós estaríamos muito melhor do que hoje estamos. Porque praticamente no Brasil hoje é difícil você encontrar uma professora que não tenha feito pelo menos uma pós-graduação lato sensu. E, no entanto, o impacto dessas formações na qualidade do trabalho é mais uma interrogação do que uma resposta. Você não vê uma correlação entre uma coisa e outra, né? Enfim, então nós estudaríamos as formações. Que formações? Essa formação aqui, que agora é sistemática, é mensal, e para produzir efeitos ela tem que ter produto. Se eu viesse aqui fazer palestra, teria um interesse? Teria. Teria um efeito? Teria. Mas provavelmente não mudaria a cultura da escola. Como é que muda a cultura da escola? É quando vocês se apropriam daquilo que eu lhes apresento e, ao se apropriarem, tornam próprio através de um desenvolvimento autoral. Se não houver produto, inclusive com a apresentação, esse curso, por melhor que ele possa ser, 2 ou 3 meses depois de concluído, vocês não iam lembrar praticamente de nada do que nós estudamos, porque não houve produto. Não houve produto. A mesma coisa vale para o aluno. Se o aluno não é orientado a desenvolver produtos, produção própria, produção textual, para casa, correção do para casa, dramatização da leitura literária e etc., ele pode até memorizar para sair bem na prova, mas aprender não vai aprender. Não vai aprender. Pode até aprender aos trancos e barrancos, mas não é um fluxo de aprendizagem que o torne autônomo com gosto de estudo. Então, a didatização, ela tem que reforçar a produção autoral do aluno. Pode ser em grupo, ou pode ser individual, ou variando
o individual e o grupal. Então, o aluno tem que produzir, o que muda a dinâmica pedagógica da sala de aula. O aluno que é produtor autoral de tarefas em sala de aula, a dinâmica da sala de aula muda. A distribuição dos tempos em uma aula muda entre o tempo que é o do professor e o tempo que é o da produção do aluno. Então, ao longo do tempo, nós vamos também, quem ainda não trabalha assim, descobrindo o valor disso. Tudo tem valor, naturalmente, e vamos introduzindo isso de um modo gradual. Não é fácil, não é fácil. Se eu não aprendi a trabalhar assim, eu aprendi a dar as aulas majestáticas, que têm o seu valor, mas viram palestras para o aluno todo dia, né? Palestras de escrita, palestras de projeção. Isso satura. O aluno hoje, ele está na internet. E na internet o tempo inteiro ele está interagindo. Ele está recebendo e ele está produzindo, recebendo e produzindo. Não estou entrando no mérito. Então a mente dele já está muito receptiva a esse tipo de protagonismo. E na sala de aula, se não houver, a resposta vai ser, por melhor que seja o trabalho, a indisciplina. A indisciplina é filha pródiga do que está acontecendo em sala de aula. Se o aluno tem protagonismo, a indisciplina vai saindo de cena gradualmente, né? Salvo uma ou outra exceção, aí por alguma razão, outra, enfim. Mas não é o comportamento regular. Então, o terceiro capítulo, nós vamos cuidar das formações. Qual é o impacto observado por vocês da formação que está sendo feita com os diretores? A visão cultural do diretor sobre a gestão escolar está mudando? Um diretor mais administrativo está se descobrindo também como diretor pedagógico? Ele está mais corresponsável na relação com a equipe pedagógica da escola? A equipe está trabalhando como equipe? São coisas que nós vamos observando. Impactos, não são resultados. Resultado é aprendizado de aluno. Impactos são os processos de mudança que as ações que são implementadas, por exemplo, a formação, estão se dando na escola. Se não houver impacto, tem alguma coisa muito falha na formação. Por exemplo, quando eu peço a vocês para produzirem esses trabalhos e os apresentar, o que eu estou pedindo para vocês? Estou pedindo para vocês que sejam escritores. Estou pedindo para vocês que sejam pensadores. Estou pedindo para vocês que sejam autores. Eu não subestimo a inteligência de ninguém. Agora, quem não tem o hábito cultural de ler, de escrever, refletir, vai ter no começo comigo uma resistência enorme. Enorme. É como se fosse um curso para assistir uma série de Netflix. Não é. Aqui não tem série. Aqui tem produção autoral. Senão, não vale a pena. Então, eu peço a vocês essa compreensão. No começo até pode ter uma certa resistência, mas vocês vão ver o bem que isso vai fazer para vocês. Vocês vão ter que escrever mesmo e apresentar. Escrever, pensar, conversar, interagir, trocar ideias com colegas e tal, e pensar. Quanto mais você faz isso no dia a dia, ou de 2 em 2 dias, dedicando meia hora, tanto melhor, que você vai criando o hábito cultural do método. Agora, quando você espera, o professor João Batista vem lá na tal semana do mês, na quarta-feira, então eu começo a preparar o trabalho na segunda-feira, você vai me apresentar aqui uma cópia, você vai me apresentar aqui o copiou, colou, você vai me apresentar aqui uma coisa pouco refletida, feita para cumprir tarefa. Tem valor? Tem. Mas de 0 a 10, nota 1. Nota 1. Vocês vão me apresentar um produto de baixa qualidade. Eu não vou gostar. Vou devolver e mandar fazer de novo. Que agora eu abri uma pasta para cada um dos diretores, uma pasta para cada um dos pedagogos por escola, e vou documentar os produtos e vou depois comentar, até fazendo entrevistas individualizadas com o grupo de uma escola. É uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, apesar da quantidade de escolas, mas de alguma maneira dá para fazer.
Então, o capítulo 6 seriam as formações e seus impactos na escola. Toda a formação, o módulo 2. O módulo 2 é a formação mais importante, porque vocês é que escolhem, junto com os professores, vocês é que decidem os temas, vocês é que organizam a maneira de fazer. E aproveitar e fazer um comentário de novo. Uma sessão de módulo 2, se ela não tiver organização e comando, os professores, quem participar, vai detestar. Porque marcamos para 18h30, mas vai começar às 19h15. Já começo a olhar o relógio fazendo contagem regressiva, que hora que eu vou embora para casa. Já dá uma impressão de desordem. Segundo, tem uma agenda, são 2 assuntos, 1 hora para um, 1 hora para outro. Mas aí eu estou lá, professor, no meio de vocês, eu levanto. Eu queria colocar um assunto novo. Educadamente, professor, por gentileza, por melhor que seja o assunto, ele pode ser agendado para o próximo encontro. Esse aqui já tem uma agenda, ponto. São coisas que você não dá margem para discutir. Dá margem para discutir, vai ocupar meia hora e vai desmobilizar a reunião. Você tem que cumprir o que está contratado, cumprir o que está acordado. A agenda já está estabelecida na reunião anterior. São 2 assuntos, não são 3. Ah, mas isso é urgente. Essa urgência você vai tratar depois com a diretora e com a equipe pedagógica, mas aqui não. Porque, infelizmente, gente, tem colega nosso que faz assim. Não é com propósito de tumultuar, porque a cabeça é desorganizada. Está acostumado com o tumulto. E não dá, ninguém tolera esse tipo de coisa. Bagunça, desorganiza tudo. Você tem que cumprir o propósito da reunião. E a reunião de formação tem que chegar à finalidade dela. O assunto é este e o outro assunto é este. Alcançamos o nosso propósito? A formação foi bem sucedida? Se for bem sucedida, todo mundo vai aplaudir e vai querer voltar à próxima no horário certo. Se não for bem sucedida, você vai começar até, não está valendo a pena isso e mais aquilo e tal, e tal, e tal. Então, você vai fazer uma formação com os professores, módulo 2, mas você, coordenadora pedagógica, não vai. O que você está dizendo aos professores? Que não tem nenhum valor essa formação de vocês, tanto não tem que eu não estou aí. Acabou a liderança de vocês. Eu não quero entrar em detalhe, mas isso está fora da minha agenda, da minha jornada de trabalho. Vocês resolvam isso entre si administrativamente. Isso não é assunto meu. Quando eu era secretário de Estado, eu nem aceitava essa discussão. Como é que eu vou admitir que um coordenador pedagógico não coordene uma sessão de módulo 2? Vai coordenar professor como? Se na hora de compartilhar a formação, eu que sou líder pedagógico, não estou lá com os meus colegas. Eu estou me desvalorizando e estou dizendo que eu não dou valor à ação. E 50% dos pedagogos do Brasil fazem assim. 50% fazem assim. Nós somos ainda muito amadores. Nós ainda não descobrimos que os problemas que nós temos, fundamentalmente, somos nós que criamos. É por isso que a escola faz a diferença quando ela quer, e ela brilha, e ela vai às estrelas. Temos incontáveis exemplos disso no Brasil e aqui em Ouro Preto. Eu vou começar a fazer estudo de caso de boas práticas pedagógicas e didáticas de escolas. Por exemplo, eu fiquei muito impressionado com o modo como o diretor da escola de Amarantina trabalha. Terminou o mês, ele tem uma sessão na extensão de uma aula com os alunos de cada classe da escola, sem a presença do professor, para os alunos falarem para ele, diretor, como é que está a sala de aula. E todos os professores já estão convencidos e conscientes de que essa abordagem é proveitosa para todo mundo. Não é uma fiscalização de um autocrata. É uma coisa democrática, discutida, compartilhada, aprovada por todo mundo. E o propósito é ético,
é para melhorar a qualidade do aprendizado do aluno e, portanto, o desempenho do professor em sala de aula. E isso tem reciprocidade. Claro que isso tem que ser estudado. Que é raro você encontrar isso, é muito raro. Falar a verdade é raríssimo, raríssimo. Porque um diretor como esse tem que ter uma coragem moral muito grande e uma autoridade moral muito grande para ser compreendido, bem recebido, bem acolhido e isso funcionar sem gerar trauma, sem gerar conflitos e desconfianças e tudo mais. Tem que ser uma equipe muito unida, né? E é claro que isso aí vai gerar bons resultados, né? Então, o capítulo 3 é isso. E o capítulo 6. E o capítulo 7, que é o último da série de 4, vocês estão vendo que nós estamos em julho, então nós vamos terminar tudo até novembro. Final de novembro, os PPPE das escolas estão completinhos. É só finalizar com os professores, pimba. Estamos em casa. Aí nós vamos partir para outra no ano que vem. Depois eu vou comentar um pouco o que estou imaginando. O último dos capítulos que vocês irão elaborar é projetando para o futuro próximo a vinda da escola em tempo integral com o currículo de educação integral. Como é que nós imaginamos a nossa escola funcionando em tempo integral, se já está funcionando, como está, o que pode ser aperfeiçoado e que currículo? Temos um currículo. Como é que ele pode melhorar? Aí é o sonho mesmo. Pode colocar o sonho. E realizar o sonho da escola em tempo integral com a educação integral é um sonho caro, que depende de orçamento, que você tem teatro na escola, você tem música na escola, você tem artes plásticas na escola, você tem esportes na escola, você tem tecnologias na escola, você tem dança na escola. Senão, não é educação integral. Educação integral não é dobrar o número de aula de matemática e dobrar o número de aula de português. Isso aí é crucificação dos infelizes dos alunos, né? Se for para dobrar, então é melhor ficar do jeito que está. Não é isso. Educação integral é cumprir o conjunto dos aprendizados que possibilitam ao aluno o desenvolvimento integral da personalidade, do caráter. Às vezes dizem que essa expressão é uma coisa dos conservadores. Nunca soube que educar e formar para desenvolver o caráter com base em valores e padrão ético seja algo conservador ou moderno. É simplesmente humano e essencial. Humano e essencial. Eu prefiro mil vezes um inculto com caráter do que um sábio mau caráter, que ele vai causar um dano à humanidade horroroso. Colocar o conhecimento a serviço do mal, né? Então, esse é o trabalho. Aí nós fechamos o pacote. Aí nós vamos socializar tudo. E vamos pedir às escolas, e vou recomendar à secretária que a gente faça em algum momento, que a prefeitura escolher, uma feira cultural de PPS para apresentar para Ouro Preto inteira. Digamos, um sábado, manhã e tarde, em que cada escola tem lá o seu stand em algum lugar e os pais, professores, convidados vão visitar os stands para conhecer, a partir do PPPE, a escola que temos. É uma coisa que merece ser celebrada, que é extremamente importante uma coisa como essa. E colocar os PPPE, com a autorização das escolas, nas redes sociais, para o Brasil conhecer os PPPEs das escolas de Ouro Preto, e as projeções de metas e assim por diante. Então, o PPE é uma linguagem viva, viva. Um diretor de escola e um pedagogo precisa ter concluído o PPPE no seu computador, laptop, e impresso em cima da sua mesa. Em cima da sua mesa. Os primeiros indicadores de que um PPPE tem vida numa escola o diretor tem o PPPE no computador dele, os pedagogos têm o PPPE no computador dele, os professores têm o PPPE no computador dele. Se a resposta for não, é porque não tem PPPE na escola. Mas está escrito, mas não é. Está escrito, mas não penetrou. Está escrito, mas não há na vida. Como é que ele tem e eu não tenho, que sou professor? Como é que tem
Não tem na biblioteca da escola, não está disponível. Segundo, nós lemos e relemos o PPPE pelo menos uma vez por semestre, ou ele é feito e ele vai para uma prateleira e fica lá. Pelo menos uma vez por semestre, reler e repensar e reformular. Nós temos que reformular continuamente, a escola está progredindo, a escola está vivendo a vida, a escola está superando as fraquezas, as fragilidades, e eu não vou registrar isso, mais ou menos em tempo real, uma vez por semestre, apreciando o PPPE que nós elaboramos. As fortalezas não são estáticas, elas crescem ou desaparecem. As fraquezas não são estáticas, elas desaparecem se a escola vai bem ou até se consolidam e aumentam se ela vai mal. E as ações? As ações de 2025 já estão superadas, já cumpriram a sua destinação. Precisamos de novas ações para continuar melhorando. Onde é que estão as novas ações? Fizemos o PPPE, concluímos até o final de 2025, e daqui a 2 anos vão aparecer lá as mesmas ações? Não há novidade? As metas não mudaram? Nós alcançamos as primeiras metas e vamos projetar novas. Onde é que estão as novas? Como é que vamos projetar? Para alcançá-las, o que é preciso fazer e fazer certo o tempo inteiro? Então é uma coisa vívida, é linguagem viva, que nos convoca a uma revisão, a uma releitura, por assim dizer, melhor dizendo, a cada semestre, pelo menos. Pelo menos. E vamos reler uma produção que é autoral. Eu não vou escrever nada, quem vai escrever são vocês. Então esse é o trabalho do PPPE para recapitular. Aproveitar e fazer um comentário. Eu gosto muito de, ao visitar uma escola, observar pelo menos uma sala de aula, se possível 2 salas de aula, especialmente do 1º ao 5º ano. E dentro do especialmente, de modo mais específico, classe do período de alfabetização. Eu faço isso muito. Já fiz isso muito. O que às vezes eu observo? Já está melhorando. Eu peço à professora licença para que alguns alunos possam ler, digamos, no 2º ano, um parágrafo. Todos leem. Uns silabam, outros estão em nível já propriamente alfabético. E, entretanto, os alunos leem como se não existisse a vírgula, como se não existisse o ponto final. Leem. Não vão compreender o que leram. Porque não estão conseguindo fazer o fraseado, e dentro do fraseado não estão conseguindo respirar na vírgula, então vai ser um empacotamento, um engavetamento de palavras. Lá na frente não tem compreensão. E isso não é fluência. A fluência lhe possibilita fazer leitura antecipatória, que você já capta o sentido da frase, você já tem um universo vocabular, e aquilo você desenvolve continuamente. Você tem a fluência, faz o ritmo certo, que é observar a pontuação, e faz a entonação certa, que é entender a construção textual. Faz a entonação certa, faz a interrogação e assim por diante. O aluno leu, a professora, tem vários lugares aqui, podem sentar. Tem gente lá fora, está cheio de cadeira vazia aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a professora, ela precisa, no ato da leitura feita pelo aluno com essas imperfeições, ela precisa ler o texto para o aluno, mostrar como é que se faz,
expor para o aluno por que isso é importante e imediatamente pedir a ele que leia novamente com calma, com paciência. Senão nós vamos fazer um trabalho mecânico de aplauso ao erro. Não há leitura e apropriação do que é lido se não houver o ritmo e a entonação. Havendo o ritmo e a entonação, o aluno compreendeu o assunto, o que está sendo lido. E isso as professoras têm que fazer diariamente em sala de aula. Ah, mas a professora não sabe fazer isso. É com vocês. É com vocês. Você pode ter uma formação continuada somente para desenvolver a técnica de tomada de leitura de aluno em sala de aula. Mostrar às professoras como é que se faz. Elas lendo. Leia. Vamos ler. É constrangedor? É. Porque uma professora deveria observar o cânone da leitura fluente, né? Mas seja como for. E ali você faz a correção. Ali você faz a correção. Para que na sala de aula seja feito corretamente. Eu estou falando com vocês coisas que eu vejo há 40 anos. Há 40 anos. Outro dia, numa escola, num distrito rural de Conceição do Mato Dentro, como é o nome do distrito? Nossa, aqui tem 12 distritos, lá tem 8. Eu me lembro o nome do distrito. Eu fiz esse trabalho com a professora. Fiquei lá 1 hora na sala de aula com ela, acho que eram 14 alunos, enfim. E fomos vendo. O diretor estava junto. E aí ela falou para mim, olha, eu nunca tive uma orientação como essa, nem na faculdade. Ela fez o NOPAR, ela fez a distância. Não é porque a distância que não seja boa, né? E nunca tive uma orientação como essa. Então eu estou falando isso com vocês fraternalmente, entre amigos, entre colegas de trabalho, mas é assim que precisa ser feito. É assim que precisa ser feito. Né? Por exemplo, o aluno sai do 2º período da educação infantil fazendo a correlação cognitiva entre quantidade e número. Ele chega ao ponto de fazer gráfico de barra, simples. Quando ele chega no 1º ano, ele não faz mais gráfico de barra, porque a professora não tem o hábito de trabalhar com gráfico de barra. Esse aluno vai desaprender o que ele aprendeu no 2º período da educação infantil. Vai desaprender. Então, essas coisas não podem acontecer. É por isso que o trabalho de vocês é essencialmente observando aula de professor e aprendizado de aluno. Não precisa ficar a aula inteira, mas tem que ter uma programação, um agendamento, quantas visitas à sala de aula eu farei por semana. E com registro, porque na memória você não guarda isso não, com registro, para você depois comentar com a professora os aplausos, os elogios, quão bem ela fez o planejamento, quão bem executou o planejamento, mas aqui tem um probleminha e tal, explica, expõe e tal, verifica depois se ela está superando o probleminha e vai por aí afora. Um pedagogo que se apaixona pela sala ou gabinete de coordenação pedagógica, ele não vai ter paixão pela sala de aula. Ele tem que ter as duas paixões. Há o momento da coordenação, do pensar, do planejar, do interagir com o colega, refletir, fazer registros, mas o momento de observar, acompanhar, monitorar, comparar, registrar, é na sala de aula, um trabalho empírico, de observação metódica. Se isso não for feito, nós não teremos pedagogos, teremos burocratas repetitivos e que não vão aprender. Podem até ter a cultura pedagógica, teórica, literária, mas não vão saber transformar em ação
educativa dentro da escola. Então, a frequência à sala de aula é um cânone do pedagogo. É no mínimo 50% lá e 50% cá. Pois não. Não, eu estou aqui como gestora, né? Porque a pedagoga facilitou. Só para compreender essa dinâmica mesmo, eu queria saber o seguinte, com que frequência, quantos minutos seriam necessários para efetivar esse monitoramento, essa observação, né? E como que isso acontece na prática, quando o pedagogo dispõe essa prática para os professores? Porque você está entrando dentro do local de trabalho do outro, que a gente não pode ignorar que a autoridade na sala de aula é do professor, porque senão vira casa mãe Joana, todo mundo manda. Isso. Eu queria saber como que pode acontecer essa abordagem inicial de uma maneira mais tranquila, e se você já presenciou essa experiência. Já, assim, a gente eu já inclusive presenciei situações de conflito, exatamente porque o prévio não foi feito, que é o consenso. Aí vira imposição autoritária e desrespeitosas, né?